Vamos lá, pessoal, vamos começar mais um curso, mais uma aula com muito carinho para você. Nessa aula de planejamento sucessório eu quero trazer para você informações avançadas, informações importantes, tudo que você precisa saber sobre planejamento patrimonial, familiar e sucessório, tá bom? Vamos juntos estudar esse tema tão importante. Professor Júlio, o que o senhor acha? O senhor acha que vai acabar inventário, ninguém vai fazer mais inventário? Não acho isso não, gente, com muito carinho, com muita propriedade no assunto. Acho que hoje em dia tem muito vendedor de cursos, né? Quer vender cursos, quer vender. Então não vai acabar. O que vai acontecer com o tempo, as pessoas vão entender a importância de fazer o planejamento sucessório e vão começar a fazer mais. Então, realmente, o planejamento sucessório, cada vez mais nós vamos ter procura. É um nicho de mercado interessantíssimo, porque as pessoas vão conhecer e vão procurar mais, cada vez mais. Isso vai fazer com que o inventário seja menos utilizado, mas não digo que o inventário que vai acabar, acho que isso é uma ilusão, tá bom? Então, é um serviço importante, é um nicho importante de mercado, muito bem remunerado, mas, de fato, o brasileiro ainda não tem acesso, né? É cultural fazer inventário, ou melhor, nem fazer, né? Qual é o falecimento, as pessoas vão deixando para lá, de fato. Então, vamos estudar esse tema tão importante, tá bom? Vamos lá. Qual que é a importância e como fazer o planejamento sucessório? Talvez você, profissional, advogado, advogada, você que queira conhecer melhor o assunto, ainda não tenha ouvido falar em planejamento sucessório, hold, né? Talvez só escutou, mas não de forma aprofundada. Então vamos conversar sobre isso. O conceito de planejamento sucessório, podemos dizer que é um recurso jurídico que facilita, assim, a vida da pessoa que queira antecipar questões sucessórias. Facilita, sim, porque eu faço isso em vida. O planejamento sucessório eu faço em vida algo que amanhã depois, com a minha falta, quem vai usufruir disso também são meus filhos, esposa, meu marido, porque eu vou conseguir reduzir o gasto com o inventário. Eu vou conseguir, talvez, evitar brigas desnecessárias, litígios. Então, é um tema muito importante falar de planejamento, conceito de planejamento sucessório, hold, é muito importante falar sobre isso. Hold, planejamento sucessório, é um recurso jurídico, sim, que facilita em vida os planos para a continuidade de bens patrimoniais. Os indivíduos desfrutam de bens patrimoniais e pretendem deixá-los como herança para os seus sucessores. Pode optar, sim, fazer isso em vida, ainda em vida, por usar esse instrumento jurídico para facilitar o processo quando chegar a hora de passar o seu legado à frente, né? Então, o brasileiro não pensa muito nisso, nós temos algo cultural no Brasil, nós só contratamos advogados, advogada, normalmente quando a coisa já está feia, mas é algo interessante, é algo que merece uma atenção especial. Sem falar da redução da carga tributária, sem falar que você criando um planejamento sucessório, uma hold, você consegue também gerir melhor o seu negócio, os seus imóveis, podendo contratar inclusive funcionários. Então também é um lado bom que você consegue usufruir dessa situação, dessa estratégia em vida. Então ponto importante também. Vamos lá. Esse planejamento sucessório é na verdade um conjunto de instrumentos jurídicos que tem por objeto, tem como escopo organizar, né, o objetivo principal é organizar, ainda que em vida, a distribuição de bens e patrimônios que serão deixados como herança. Esse é o grande objetivo. A ideia central é reduzir custos de taxamento, tributos sobre as propriedades, né, e bens divididos em relação aos herdeiros. Porque dividir os bens conforme a vontade do titular evita, assim, conflitos familiares também de todos os tipos. A gente sabe que gera muito conflito, inventário, herança. Um mora no imóvel, quer fazer uso capião, do imóvel objeto de herança, o outro quer cobrar aluguel, então gera confusão. E através desse recurso você evita essa confusão, porque também deixam de existir custos burocráticos sobre o inventário. Então isso é interessante não só em vida, mas após a morte para os herdeiros. Então, por isso esse assunto é tão falado. A pergunta, quero responder várias perguntas aqui hoje nessa aula, nesse curso. Qual o objetivo do planejamento sucessório? Então, eu digo para você que o objetivo não é brindar patrimônio. Muitas pessoas acreditam que o objetivo do planejamento sucessório é brindar o patrimônio, que ninguém vai... Não. Hoje nós temos a desconsideração da personalidade jurídica, inclusive no formato inverso. Então, o planejamento sucessório, eu não vou brindar o patrimônio, eu consigo até dificultar
que o credor localize com facilidade, mas vai localizar. Tem meios para isso, né? Então não seria uma blindagem patrimonial. Quem cria uma hold, quem cria um planejamento sucessório pensando em blindagem patrimonial, não é a sua principal finalidade, seu objetivo, porque nós sabemos que dá para quebrar. Então não é algo seguro, absoluto. No direito, praticamente nada é absoluto, mas de fato a hold e o planejamento sucessório não é para blindar patrimônio. Os pontos positivos que eu tenho, eu consigo reduzir a carga tributária, eu consigo organizar melhor o meu negócio, né, em relação à gestão, não tenha dúvida, podendo contratar até funcionários, porque eu vou ter um CNPJ, eu vou criar uma empresa, eu vou passar os bens para essa empresa, para esse CNPJ. E vou ter um planejamento sucessório no fim da vida, né, para que os herdeiros não briguem, não discutam, e eu consiga evitar, né, litígios futuros, testamento, não existe a necessidade de fazer um testamento, então eu consigo fazer muita coisa em vida, evitando que os meus herdeiros tenham problema no futuro. O objetivo do planejamento sucessório, gente, é organizar ainda em vida sim, a distribuição de bens e patrimônios, que serão deixados como herança. Isto é, reduzir os custos das taxas sobre as propriedades e bens e dividir os bens conforme a vontade titular, sim, evitando conflitos familiares. Esse é o principal objetivo. Então, é isso que eu penso quando eu faço um planejamento sucessório. O planejamento sucessório também busca reduzir custos do inventário, eliminar também a inacessibilidade aos bens, reduzir custos tributários, eliminar também o desgaste familiar e também acelerar os trâmites jurídicos também, porque eu consigo acelerar e muito. Né? Existem diferentes tipos de hold, planejamento sucessório, diferentes mecanismos para a sucessão patrimonial, como o testamento, plano de previdência privada, seguro de vida, a hold familiar, o que permite sim, ou pelo menos que permitam que o titular dos bens escolha a melhor opção de acordo com as suas necessidades e objetivos. Então veja que o planejamento sucessório é gênero de várias espécies, tem vários mecanismos. O planejamento sucessório é um conjunto de informações, de ideias, de estratégias para que eu consiga atingir um fim. Dentro desse fim, eu consigo reduzir carga tributária, consigo proteger, evitar litígios, mas são vários mecanismos que eu tenho, vários instrumentos, ferramentas que eu tenho. Então, o planejamento sucessório seria um gênero de várias espécies, a hold seria uma espécie desse gênero. Então, é importante ficar claro isso. Existem diferentes tipos de planejamento sucessório que permitem, sim, que o titular dos bens escolha a melhor opção de acordo com as suas necessidades e objetivos, independentemente da vontade escolhida. O planejamento sucessório é uma forma de cuidar do patrimônio de forma segura e garantir que seus herdeiros recebam os bens sem maiores complicações. Esse é um ponto importante também. Outra pergunta que temos que responder aqui na nossa aula: quais são as vantagens de um plano de sucessão? Eu diria que um plano de sucessão, ele proporciona sim diversas vantagens, desde que de cunho pessoal, deixa eu orientar a cadeira aqui, de cunho pessoal, dentro de uma família, até em questões tributárias, né, e questões de custos diversos também. A maioria dos benefícios, né, dos pontos positivos, eu diria aqui, para a gente separar, que você vai falar para o seu cliente, que você vai explicar para o seu cliente, os principais benefícios. Redução da carga tributária, acho que não há dúvida em relação a isso. Redução do custo de inventário, também não há dúvida em relação a isso. Eliminação de inacessibilidade aos bens, porque quando falece fica tudo bloqueado, a conta, não posso mexer, eu não posso, tudo para, né? O planejamento sucessório não deixa parar. E também a eliminação de desgaste familiar. Acho que seriam os pontos positivos, né? Redução de custos de inventário, muito, eliminação da inacessibilidade aos bens, redução de custos tributários, eliminação do desgaste familiar, sem dúvida nenhuma. Também acho que colocaria aí também acelerar os trâmites judiciários, também acho que isso também é importante falar. Todo o transtorno burocrático que acontece quando ocorre o falecimento, que pega todo mundo de surpresa, é uma dor de cabeça, né? Além de lidar com a dor da perda do ente querido, do ente amado, lidar com questões jurídicas complexas também é um pacote de problema, né? Bem pesado para qualquer familiar. Então essa burocracia pode ser evitada se o plano sucessório é traçado ainda em vida, e isso ajuda muito. Eu diria aqui que o mecanismo para a sucessão patrimonial, de fato, é pensar em uma sucessão patrimonial. O detentor das posses pode escolher dentre uma série de instrumentos aquele que atende melhor às suas necessidades.
e cuida do patrimônio de forma segura. Cada um com suas especificações de fato, né? Então nós temos vários instrumentos para atingir o planejamento sucessório. Vamos lá, vamos tratar de cada um aqui, tá bom? Quero falar do primeiro. O primeiro seria aqui, de fato, o testamento. Acho que fala de testamento, acho que é o primeiro, né? Merece uma atenção especial o testamento aqui. O testamento, sem dúvida nenhuma, é algo antigo, mas entra assim como uma ferramenta do planejamento sucessório. Sem dúvida, esse tipo de instrumento ele é muito popular. Ele é popular também dentro da sucessão patrimonial. Através do testamento, pode-se sim deixar previamente definido uma parte da herança e é requisito legal. Temos que respeitar 50% do patrimônio total seja destinado a familiares, incluindo cônjuges. Né? Dentro dessa linha, o que nós precisamos lembrar? Outros 50% do patrimônio podem ser doados para pessoas e instituições sem qualquer vínculo familiar, inclusive ONGs, né? ONGs, fundações, centros de caridade, etc. Uma característica do testamento é que ele não é um instrumento imutável. Pode a qualquer hora ser alterado. Isso é fato, isso é importante falar. Outro benefício também que ele oferece é o baixo custo. Não é caro fazer testamento. E a possibilidade de reunir também em apenas um documento todos os beneficiários do planejamento sucessório. Então, uma ferramenta, acho que a primeira ferramenta que nós temos dentro desse plano de planejamento sucessório é o testamento, né? De fato é o testamento. Depois nós temos aqui o plano de previdência privada. Um plano de previdência privada é uma estratégia a longo prazo, oferecendo garantias duradouras de renda em benefício em caso do falecimento. A previdência privada é um tipo diferente de planejamento sucessório. Por quê, gente? Porque ela constrói um novo patrimônio a ser deixado para os herdeiros. Funciona assim, vamos lá, para ficar bem didático, hein? São efetuados depósitos sem carência ou burocracia e os herdeiros recebem suas cotas do dinheiro arrecadado em caso de falecimento. E assim, esse de fato é um dos instrumentos mais simplificados e possui isenção de cobrança de ITCMD, também imposto de transmissão causa-morte ou doação, a ser detalhado também na nossa aula daqui a pouquinho, né? Também vou continuar esse assunto também. Vamos lá, outro ponto também que eu quero falar para você, mais uma ferramenta dentro desse planejamento sucessório, é também o seguro de vida. O seguro de vida também é um instrumento do gênero planejamento sucessório. O seguro de vida também faz parte das modalidades possíveis para o planejamento sucessório. Ele é utilizado para proteger o patrimônio do segurado em caso de falecimento e garante também um valor predeterminado aos beneficiários, efetuando, de fato, o pagamento de uma pequena parcela em vida. Então, também é um instrumento que nós podemos usar. Veja que o planejamento sucessório é um conjunto de ferramentas, nós podemos usar várias. Né? O seguro de vida é uma pólice contratada pelo detentor e não faz, gente, parte direta do patrimônio, ou seja, né, não integra um inventário. Então, um ponto importante que a gente tem que falar aqui. Assim, não fica sobre as legislações de sucessão de bens e descomplica muito o processo de recebimento das benfeitorias. No acontecimento de um sinistro, é possível receber os valores em até 5 dias úteis após a solicitação. Por isso, o seguro de vida é também um instrumento interessante dentro desse planejamento sucessório que nós podemos utilizar. Mas um ponto que eu quero dividir com você também é a holding familiar. A holding familiar, o conceito de holding é abrir uma pessoa jurídica, então eu vou criar um CNPJ e vou transferir os bens, carro, moto, bicicleta, caminhão, apartamento, casa, terreno, empresa, tudo para essa holding, né, para essa pessoa jurídica. O conceito de holding familiar é sim basicamente uma empresa que vai gerenciando e cuidando de todas as outras empresas. Uma holding familiar tem conceito semelhante, né? Holding é isso. Holding é uma empresa que toma conta das outras, um grupo. Nós estamos acostumados com isso, um grupo. A holding familiar se assemelha muito, porque é uma empresa que vai gerenciar todos os bens, todos os patrimônios da pessoa física, né, de uma mesma família. Essa empresa fica em nome, normalmente da holding, fica em nome dessa empresa, todos os bens familiares concentrados e são divididos em cotas entre os sócios. Então, qual que é a divisão da holding? Cota entre os sócios. Todos com vínculo familiar, como filhos, irmãos, netos, cônjuges também. Lembrando que cônjuges não fazem parte como sócios, pode fazer ou não, apenas como usufrutuários, né?
e administradores. Na regra geral, na verdade não podem, na regra geral não podem. Nós temos aí, de fato, uma regra estabelecida, já faz algum tempo no Brasil, doutrinária e jurisprudencial, que os cônjuges não fazem parte como sócios, apenas vão configurar como usufrutuários administradores. Então, também um ponto que deve ser levado em consideração. Mas a administração da holding familiar pode ou não ficar a cargo de um dos sócios, e esse planejamento sucessório, de fato, que pode ser feito para melhor gerenciamento de bens, não apenas com a intenção de proteção patrimonial em caso de falecimento. Então, também um instrumento muito importante, muito interessante. Outro instrumento que eu quero trazer para você, muito importante e interessante, os fundos imobiliários. Né? Esse recurso ele é, sim, indicado para aqueles que possuem grande parte do patrimônio em bens imóveis, e o fundo imobiliário, conhecido como FII, ele pode sim ser uma boa opção também de ferramenta, instrumento, uma estratégia, gerando renda mensal advinda do aluguel desses imóveis. Os herdeiros recebem cotas correspondentes a esse valor em aluguéis ou com a venda do bem. E essa modalidade é a menos usada como instrumento de planejamento sucessório pela complexidade da gestão de fundos e de falta de liquidez, mas também um instrumento que nós podemos dizer, também um instrumento de planejamento sucessório, apesar de ser pouco utilizado. Mais um instrumento que eu queria falar para você é o fundo exclusivo. O fundo exclusivo é uma boa alternativa para blindagem de patrimônio, mas cuidado, hein? Não é absoluto. Um determinado capital é investido num fundo exclusivo e é transmitido aos herdeiros por doação, mantendo o usufruto e barrando burocracias advindas do inventário. O fundo exclusivo trata-se de uma pessoa jurídica, possibilitando sim definir as questões sucessórias no contrato social da empresa. E o rendimento é geralmente superior a outros investimentos, porque são garantidas aplicações específicas, né? Então, ponto importante também. Mais uma ferramenta também que eu queria trazer para você é os investimentos, chamado offshore, ou offshore, como é chamado por alguns, né? As sociedades offshore, popularmente conhecidas como paraísos fiscais também, né? São sociedades constituídas em países de tributação favorecida em relação aos países de origem e de residência dos sócios também. Uma sociedade offshore pode ser usada como instrumento de planejamento sucessório também, a partir de uma avaliação da situação patrimonial, considerando atos passados e objetivos futuros ao desenvolver, né, dos seus membros familiares. Lembrando que a gente fala paraíso fiscal, já lembra algo de político, algo criminoso, mas não, é um planejamento sucessório também. Se as pessoas usam para guardar dinheiro sujo ou dinheiro limpo, é outra história, né? Mas que é um planejamento sucessório, é uma ferramenta importante no planejamento sucessório que pode ser utilizada, é fato. Não tem nada de errado você abrir uma conta, né, no exterior, ter uma conta no exterior, né, num país que tem aí uma certa flexibilidade em relação às suas regras, né? Então, não tem nada de errado nisso, não é crime fazer isso. A partir do objetivo do planejamento sucessório, é possível consultar, sim, as melhores alternativas de países e tipo de empresas que oferecem as melhores vantagens. É isso que eu quero trazer para você. Não é porque a gente guarda isso, né, por causa de filme, por virtude de muita coisa. Planejamento sucessório, abrir conta em outro país é crime, é algo que vai guardar dinheiro sujo. Não é bem isso. As pessoas usam para fazer isso. Algumas pessoas usam para fazer isso, mas não é para isso, né? Então, de fato, também uma ferramenta de planejamento sucessório, ferramenta importante também. Eu quero que você entenda a tributação na transmissão de bens por herança, para você começar a entender as vantagens também. A tributação na transmissão de bens por herança, no Brasil, eu trago como exemplo a legislação de tributação específica para a transmissão de bens por herança, a alternativa escolhida para o planejamento sucessório, que define sim o alcance e a existência da transmissão, incide também ela sobre tributos característicos, né? Há 3 tipos comuns de tributação que incidem em práticas de planejamento sucessório. Então vamos falar deles aqui, tá? Então 3, anote aí, 3 tipos comuns que incidem na prática no planejamento sucessório. Então o primeiro aqui, o imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis, o famoso conhecido ITBI. Esse nome sugere, né, o ITBI é o imposto gerado pela transmissão de bens imóveis de sua cessão e direitos enquanto ainda em vida. É um imposto municipal instituído com alíquota variável e é calculada diretamente em cima do valor da venda dos bens imóveis, né, ou dos direitos imobiliários.
As isenções também, gente, são determinadas pelo município. Então, criada pelo município, e isenções também são determinadas pelo município. Assim como o vencimento do tributo também, tá? É requisito obrigatório o pagamento desse tributo na transferência de bens imóveis ou pagamento adiantado do ITBI para a realização da operação. Importante também. Vamos lá, mais um ponto que eu quero trazer para você também é o imposto de renda, né? Dentro dessas três temáticas que nós falamos aqui, não poderíamos deixar de falar do imposto de renda. É bastante conhecido e popular. O imposto de renda também é uma taxa tributária aplicada quando no recebimento de herança. Apesar disso, em casos de sucessão, o fato gerador do imposto é sim um implemento de ganho de capital. O imposto de renda, em caso de sucessão, possui base de cálculo diferenciada, e é a diferença entre o último valor arrecadado pelo IR e o valor pelo qual é feita a transmissão de bens herdados. A alíquota, gente, geralmente varia entre 15% até 22% do IR, tá? E na entrega da declaração final do espólio, que se faz parte da declaração anual de ajuste da pessoa física, o DIRF, né? Conhecido como DIRF, que se dá vencimento do imposto de renda. Então, também mais um aí. E o terceiro que eu tinha falado é o imposto de transmissão causa-mortes, né? Ou doação, o ITCMD. O ITCMD, diferente do ITBI, é um imposto coletado pelos estados e Distrito Federal também, em caso de qualquer transmissão de bens ou direitos de herança ou doação, e cada estado pratica a sua alíquota, não excedendo o limite de 8%. Em acima do valor dos bens transmitidos, essa base de cálculo do imposto, né, em regra geral. As datas de vencimento e isenções também ficam a cargo dos estados, tá? Então também é importante. E para concluir o processo de partilha, inventário e partilha, é obrigatória a quitação da guia do ITBI, tanto no processo judicial como no inventário extrajudicial também. Mais uma pergunta que eu queria responder para você aqui na nossa aula: como fazer o planejamento sucessório, né? Então também é uma pergunta que tem que ser respondida. Para fazer o planejamento sucessório, então eu vou usufruir de um instrumento que depende de alguns conhecimentos específicos de diversas áreas, como a jurídica, financeira e de direito de família, por exemplo. Para dar início a um planejamento sucessório, eu tenho que ter, né, consiste de fato, é altamente recomendado buscar uma assessoria de um advogado, contador. Então não é só o advogado, mas é uma equipe multidisciplinar, um contador, um advogado tributário, então uma equipe multidisciplinar para pensar nas questões burocráticas e jurídicas, né, em conjunto. Ou o advogado tem que ter muito conhecimento desse lado também, esse lado, não contabilidade, mas tributário, né, também muito importante conhecer muito essa matéria. Além de contar com auxílio especializado, né, para você fazer uma hold ou planejamento sucessório que seja efetivo, algumas dicas que podem ser valiosas também, e aí isso também faz toda a diferença. Eu trarei aqui a primeira dica: comece o planejamento o quanto antes, né, porque a gente não sabe quando vai morrer. Registre todos os instrumentos que foram utilizados, documentação, né, tudo que for feito, decidido, registre. Tenha bem definido em sua mente o que você quer, quais os benefícios que você quer. E também envolva os familiares no planejamento, evitando conflitos e divergências. E também, gente, eu trago aqui, considere incluir uma cláusula de incomunicabilidade, ou seja, que os bens herdados não serão considerados em partilha de casamento, comunhão total de bens. Isso também é importante, protegendo também em caso que o herdeiro venha a se casar, né? Normalmente se casa, então é uma forma de protegê-lo também, e protegê-lo ou protegê-la em relação ao planejamento sucessório que foi criado, tá? Com muito carinho para poder alinhar essas informações, tá bom? Eu espero você na próxima aula, até já!